tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Povo de Deus, nós chegamos ao campinho de Nossa Senhora da Penha. Chegamos com os pés cansados da caminhada, mas com o coração aceso pela fé, pois somos todos peregrinos de esperança. Dom Anderson nos enviou, Dom Ângelo está aqui também, e junto aos pés de nossa mãe, e agora queremos celebrar a igreja que nasce do povo, a igreja das comunidades eclesiais de base. Que alegria estarmos reunidos neste momento celebrativo de comunhão e participação para fazer memória da caminhada das nossas comunidades eclesiais de base, as SEBs, fortalecer a nossa espiritualidade profética e vivenciar a fé em Jesus Cristo, encarnada na vida sofrida do povo. A força de nossa história está em como vivemos a fé. As SEBs que nasceram nos concílios organizados por Dom João Batista e Dom Luiz Gonzaga não eram apenas um grupo de pessoas que se reuniam. Eram a gênese da própria estrutura desta igreja particular, que é a Arquidiocese de Vitória. Assim também se estruturam as dioceses de Colatina, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim, que juntas constituem o Regional Leste 3 da CNBB, com esse jeito de ser igreja, e que neste ano celebra os 50 anos da realização do primeiro encontro intereclesial das SEBs, que aconteceu em janeiro de 1975, aqui na Arquidiocese de Vitória. A comunidade eclesial de base é o centro. Nossa arquidiocese e nossas paróquias se compreendem a partir das SEBs. A paróquia funciona como uma rede de comunidades, onde a própria igreja matriz também é uma comunidade. Isto fortalece a comunhão e o protagonismo do povo leigo. A fé é vivida na base. É no chão da comunidade eclesial de base que o fiel constrói seu pertencimento. É na comunidade que celebramos a palavra e a Eucaristia. Temos nossos círculos bíblicos, fazemos a catequese de iniciação à vida cristã e exercitamos a nossa fé e o amor a Jesus Cristo por meio do trabalho das nossas pastorais sociais, atendendo as pessoas empobrecidas, vulnerabilizadas e, por vezes, até descartadas por esta sociedade em que estamos inseridos. Nossa vida pastoral, incluindo o social e o ecológico, é e deve continuar sendo sustentada pelo dízimo entregue na comunidade. É o dízimo que mantém nossa missão, garante os serviços, sustenta o envio de todos os que estão a serviço da evangelização. A comunidade eclesial de base é o chão de todo o trabalho evangelizador. É nela que o fiel nutre a sua fé. A palavra de Deus é a rocha firme onde fincamos nossos pés. O pão que nutre nossa esperança e a luz que nos guia no compromisso com a justiça e a profecia. É o nosso esteio, um instrumento que nos ensinou a ler a vida com os olhos da fé. Erguemos, pois, com reverência e alegria, o livro sagrado, que deu vida, voz e coragem
as nossas comunidades eclesiais de base. Se escuta a tua voz, aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O manifesto de Jesus, enfatizando a opção pelos pobres, é a nossa profecia e compromisso social. Com ele, relembramos as raízes evangélicas e o contexto histórico de luta e esperança, ouvindo a palavra e compartilhando o pão. Recentemente, o Papa Leão XIV publicou a sua primeira exortação apostólica, de Lexite, para nos exortar que, assim como Jesus, nós devemos amar e colocar o pobre e marginalizado no centro de atenção da nossa ação pastoral e evangelizadora. Nesta perspectiva, torna-se clara a necessidade de que todos nos deixemos evangelizar à luz da opção preferencial pelos pobres e reconheçamos neles a misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar através deles. A história das SEBs marcou a vida de muitos irmãos e irmãs que ainda hoje continuam testemunhando a dimensão profética e evangelizadora vivenciada nos anos áureos das SEBs. As décadas de 1970 e 1980 foram um período de maior expansão e influência das comunidades eclesiais de base em todo o Brasil. Nesse período, as SEBs floresceram e se fortaleceram significativamente, impulsionadas pelo contexto histórico e eclesial da época. E ainda hoje, tendo passado mais de 5 décadas, temos o privilégio de ouvir testemunhas oculares que participaram, viveram e ajudaram a construir essa história de fé e acreditam em religião libertadora, como diz a canção do nosso querido Padre Zezinho. Minha gente querida, no final da década de 50, a Igreja, após a morte do Papa Pio XII, escolheu para novo Papa João XXIII, o Papa velhinho. Ele, logo na posse, tomou inspiração divina muito forte e declarou, a Igreja precisa abrir as janelas para que o Espírito penetre em suas estruturas e em seu funcionamento, para que o Espírito entre e renove, faça um adornamento, isto é, uma atualização da Igreja ao mundo daquela época e ao mundo de hoje. E assim, em seguida, João XXIII teve uma inspiração divina, também divina, e convocou o Concílio Ecumênico Vaticano II, com representantes das dioceses, das arquidioceses, de todos os países e também de outras igrejas cristãs que participaram daquele evento. Muito demorado, aprofundado, e no final saíram vários documentos que indicavam um novo rumo para a nossa Igreja Católica.
eu resumo em 3 elementos. Primeiro elemento, o que é igreja? Igreja é povo de Deus. Todo o povo de Deus. De todas as raízes, de todos os lugares, de todas as culturas, de todos os tipos. Igreja é povo de Deus. Não mais aquela estrutura que igreja eram os padres, eram os bispos, eram os cardeais, era o Papa. Os cristãos não participavam muito. Por exemplo, durante a missa, rezavam o terço, né? O padre de costas para o povo e o povo rezando o terço durante a missa, né? Era uma participação desencontrada. Igreja é povo de Deus. Segundo elemento, igreja é povo de Deus que vive em comunidade. Não é um povo disperso, cada um para si, Deus para todos. Não. Igreja é povo de Deus e Deus está no meio das comunidades, junto com todo o povo de Deus. Terceiro elemento, igreja é povo de Deus que se reúne em comunidade a serviço do mundo, a serviço do reino, aqui entre nós, aqui e agora. E assim, com esses 3 elementos, o concílio se espalhou pelo mundo inteiro. E Dom João Batista da Mota e Albuquerque, que participou do concílio, que era muito aberto para as renovações, ele pediu lá ao Papa um novo bispo, um bispo auxiliar. E assim veio Dom Luiz Gonzaga Fernandes, um nordestino, e que junto com outros bispos do Brasil inteiro foram ordenados, sagrados bispos, lá no final do Concílio Ecumênico Vaticano II. Dom Luiz, junto com Dom João, fizeram um verdadeiro adjornamento aqui na nossa arquidiocese, que envolvia também a atual Arquidiocese de Colatina. E fizeram um trabalho de conciliinhos, inclusive com roteiro escrito para isso, para trazer as conclusões do concílio para as comunidades que estavam formadas, capelas, igrejas, paróquias, para trazer essas conclusões, essas 3 principais conclusões do concílio, entre outras, né? Esse é apenas um resumo meu. E as comunidades estavam no momento, né, de desejarem essa renovação. Falar em português durante a missa, atividades também nas casas, estudar a Bíblia de maneira mais profunda para aplicá-la no dia de hoje, confrontando, né, a Bíblia com as realidades do dia de hoje, a realidade socioeconômica e política dos dias de hoje, enfim, os círculos bíblicos, né? E as comunidades, então, se multiplicaram. Ainda mais que estava havendo o êxodo rural, com a erradicação dos cafezais no interior do Espírito Santo. E esse povo que não tinha mais cafezais no interior, não tinha papel mais no interior, veio para a Grande Vitória, em busca de emprego, de novas condições de vida para seus filhos, e a Grande Vitória se tornou numa grande vitória. Grande vitória. Aí as comunidades começaram a se multiplicar, a se organizar, porque aqui na Grande Vitória, assim como no interior, não tinha infraestrutura, água, luz, esgoto, saúde, atendimento de educação para todas as crianças e jovens, não tinha transporte direito, nem iluminação pública tinha, né? Então as comunidades foram se engajando nesse trabalho para fora da igreja. Como dizia o Papa Francisco recentemente, né? Uma igreja em saída. Dom Luiz e Dom João muito integrados, né? Verdadeiros profetas. Dom João falava para fora da igreja, nos meios de comunicação, e Dom Luiz trabalhando para organizar as comunidades, os conselhos de comunidades, né? E não mais aquela estrutura verticalizada na comunidade, em que o presidente da comunidade mandava em tudo, organizava as festas e parava por aí. Foi então que saiu um documento do Conselho de Pastoral da Arquidiocese de Vitória, chamado Pistas Pastorais. O que esse trabalho de comunidade está indicando? Que estão se formando pequenas comunidades do povo de Deus, que depois se transformaram
em comunidades eclesiais de base. Comunidades eclesiais de base, baseado naquelas 3 ideias. Igreja é povo de Deus, todo mundo tem um papel na igreja, todo mundo tem uma função, uma tarefa, uma pastoral que ele vai escolher. Segundo, organizados, bem organizados em comunidade, com suas equipes de serviço, com conselho pastoral, etc, etc. Como a gente já conhece, né? E, de repente, surgiu um documento em linguagem bem popular chamado Igreja que a gente quer. Qual é a igreja que a gente quer? Uma igreja de multidão ou uma igreja de pequenos grupos, uma igreja libertadora, uma igreja baseada em Jesus Cristo de Nazaré, uma igreja baseada na Bíblia, né, e nos seus ensinamentos, uma igreja unida, que trabalha em comunhão com o seu bispo, seu arcebispo, seu pároco, que trabalha firme e forte nessas 3 ideias. E aí, Dom Luiz um dia teve a ideia, junto com o padre Eduardo Runner, numa praia aqui do Espírito Santo, de, quem sabe, seja a hora de a gente compartilhar as experiências de comunidades eclesiais de base que existem em todo o Brasil, principalmente no Nordeste, mas também no Sudeste. E aí foi a ideia do primeiro encontro intereclesial de comunidades eclesiais de base, que aconteceu em 1975, no mês de janeiro, aqui em Vitória, lá onde hoje é o seminário, o Casarão de Santa Helena. E depois o segundo encontro, onde os leigos já puderam participar quase em pé de igualdade com padres, bispos, arcebispos e todos os religiosos que vinham convidados. Foi em julho de 76, lá no Calir, no município de Viana, divisa com Cariacica. E teve sua celebração final, em 76, na Igreja do Bom Pastor, em Campo Grande, né? E assim, primeiro e segundo, os outros foram prosseguindo. Qual era o objetivo? Entender melhor, do ponto de vista teológico, eclesiológico, com base na Bíblia e nas experiências concretas que havia, né? Que igreja é essa que está nascendo no meio do povo sob a inspiração do Espírito? E assim, cada encontro tinha um tema especial, específico, e agora, né, já estamos no momento de realizar o 16º Encontro Intereclesial de SEBS, que será em Cachoeiro de Itapemirim, aqui pertinho de nós, comemorando os 50 anos dos Encontros Intereclesiais de Comunidades de Base. Que essa semente lançada há 50 anos possa frutificar cada vez mais aqui na nossa arquidiocese, nas outras dioceses do Leste 3, Colatina, São Mateus, Cachoeiro e Vitória, e possa se espalhar pelo Brasil inteiro. Esse é o meu depoimento simplório, simples, que eu partilho com vocês aqui nesse momento dessa bonita celebração de encerramento do ano litúrgico. Um abraço a todos vocês. Que Deus nos abençoe. Uma salva de palmas, então, a esse depoimento do Cláudio Vereza, que naquela ocasião trabalhava lá no departamento de pastoral junto com o Dom João Batista da Mota Albuquerque. E agora não vai ser em vídeo, vai ser ao vivo. A Deja vai dar também um testemunho aqui para nós. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde. Que bom estarmos juntos para celebrarmos 50 anos do primeiro Intereclesial de SEBS. As comunidades eclesiais de base têm um histórico de vida, né? Porque a gente, numa comunidade, a gente vive a vida em comum. A gente vive a vida como os primeiros cristãos, onde a gente partilha tudo. Eu sou Deja. A minha comunidade é a São João Batista, paróquia São Lucas, aqui no Novo México. E estou aqui para partilhar um pouquinho com vocês da minha história, né, de comunidade eclesial. Eu participei do 15º lá em Rondonópolis. É um evento grandioso, onde a gente precisa de contar com a participação de todo o povo de Deus. E a comunidade São João Batista, onde eu atuo,
ela começou como todas as outras comunidades, rezando o terço nas casas. Depois das casas, a gente foi para o centro comunitário celebrar a palavra de Deus. E nessa celebração da palavra de Deus, celebrar a vida de cada um dos seus membros, porque é isso que a gente faz, celebramos a vida. Estar numa comunidade eclesial de base, eu sou catequista há mais de 50 anos, padre. Eu sou mais velha de catequese do que as comunidades eclesiais de base. E a gente está aí nesse mundo evangelizando, porque a gente aprende essa vivência numa comunidade. Partilhar o que sabemos, a partilha da palavra é muito importante. Vivenciar os círculos bíblicos, partilhando a palavra também, nos faz crescer espiritualmente. No 15º, eu tive uma experiência diferente. Por quê? Lá, além das comunidades eclesiais, nós tínhamos os povos originários conosco e os irmãos quilombolas. E a história deles nos fez refletir muito do quanto a gente ainda precisa crescer como cristão. A gente ainda precisa de aprender muito a ser comunidade. Somos comunidade, vivenciamos a fé, mas a gente ainda tem um caminho a percorrer, junto com essa parte da história, com os povos originários e com os irmãos quilombolas. Estar lá, representando a Arquidiocese de Vitória, foi uma experiência ímpar, diferente, muito maravilhosa. E tenham certeza que a cada reflexão, a cada encontro, a cada palavra dita, eu lembrava de vocês e pensava no seguinte: a gente precisa de cantar de novo, por isso vem entrar na roda com a gente. Também você é muito importante. Olha para o teu irmão e mostra para ele que ele é importante para essa comunidade eclesial. Ele é importante estar nessa roda com a gente. Também você é muito importante. Venha participar, venha vivenciar essa espiritualidade, venha fazer parte dessa história do povo de Deus. Obrigada. Nesse contexto, irmãos e irmãs, tão bem vivido e relatado por estas testemunhas, nossa arquidiocese percorreu uma longa estrada, sempre buscando a renovação e a escuta do povo de Deus. Em 1984 a 1987, aconteceu a grava, sob o governo de Dom Silvestre Luiz Scandian. Isso mesmo. E de 2006 a 2009, sob o governo de Dom Luiz Mancilha Vilela, tivemos o Sínodo Arquidiocesano. E 2019, sob o governo de Dom Dario Campos, a Assembleia do Povo de Deus. Nossas comunidades eclesiais de base sempre caminharam buscando a unidade, fortalecendo a esperança do povo e em sintonia com a doutrina social da Igreja. Em 2021, nosso saudoso Papa Francisco convocou a Igreja no mundo todo a viver a experiência da sinodalidade. Esse processo busca a participação de todo o povo de Deus com a intenção de tornar a Igreja mais sinodal, mais aberta, participativa e solidária. Nesta perspectiva, as SEBs, ao longo de todos esses anos, testemunham esta vivência como prática cotidiana, ouvindo o povo e sentindo as suas dores. O sínodo proposto pelo Papa Francisco veio confirmar o que nós já vivenciamos. A comunhão e a participação já estão enraizadas na realidade pastoral das SEBs. Nesse sentido, a sinodalidade não é um evento, mas um modo de viver a missão da Igreja no mundo. As raízes das SEBs estão na vida do povo
que vive a espiritualidade encarnada e que toca o Evangelho na sua dor e sofrimento, expressando que a fé e a vida são inseparáveis. Lá vem o trem das Sebes de novo. Lá vem o trem das Sebes caminhando com o seu povo, com o povo de Deus. 50 anos de história, uma viagem que começou com o Evangelho na mão e a vida do povo no coração. A igreja, povo de Deus, se organiza na base para caminhar para a luta. Agora, todos somos convidados a viajar no tempo e embarcar no trem das Sebes, cantando e acompanhando a entrada dos estandartes com os temas de todos os encontros intereclesiais das Sebes que aconteceram até hoje. Nossa locomotiva partiu daqui, da terra capixaba. Em Vitória, 1975, primeiro encontro intereclesial das Sebes. Tema: uma igreja que nasce do povo pelo Espírito de Deus. Em 1976, em Vitória, aconteceu o segundo encontro intereclesial das Sebes, Igreja Povo que Caminha. Em João Pessoa, na Paraíba, em 1978, o terceiro encontro intereclesial das Sebes, Igreja Povo que se Liberta. 1981, em Itaici, São Paulo, o quarto encontro intereclesial das Sebes, Igreja Povo Oprimido que se organiza para a libertação. Em Canindé, no Ceará, em 1983, o quinto encontro, Sebes, Povo Unido, Semente de uma Nova Sociedade. 1986, em Trindade, Goiás, o sexto encontro intereclesial, Sebes, Povo de Deus em busca da terra prometida. E do Centro-Oeste, o próximo encontro, o sétimo encontro intereclesial da Sebes, foi no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, em 1989. Sebes, Povo de Deus na América Latina, a caminho da libertação. Santa Maria, Rio Grande do Sul, 1992. Sebes, Povo de Deus, renascendo das culturas oprimidas. Em 1997, em São Luís, no Maranhão, tivemos com o tema Sebes, Vida e Esperança nas Massas. E estamos no Nordeste, Ilhéus, Bahia, no ano 2000, o 10º encontro, Sebes, Povo de Deus, 2000 anos de caminhada. Em 2005, na cidade de Ipatinga, o 11º encontro, Sebes, Espiritualidade Libertadora, seguir Jesus no compromisso com os excluídos. Em 2009, Porto Velho, Rondônia, Sebes, Ecologia e Missão, do ventre da terra, o grito que vem da Amazônia. E em 2013, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, o 13º encontro intereclesial da Sebes. Sebes, Romeiras do Reino no campo e na cidade. Londrina, Paraná, 2018. Sebes e os desafios do mundo urbano. E em 2023, em Rondonópolis, no Mato Grosso, Sebes, Igreja em Saída, na busca da vida plena para todos e todas. Essa é a história da nossa arquidiocese. Vamos erguer esses estandartes bem alto para que todos vejam. É a história da nossa igreja também nesses últimos 50 anos. São 15 encontros.
de 1975 a 2023, foram 15 faróis de esperança acendidos nesse chão brasileiro. Eles são a prova de que Deus vive na história do povo. 50 anos de fidelidade. E essa história não parou em Rondonópolis e não para aqui no Campinho também, aos pés de Nossa Senhora da Penha. Isso mesmo, Adriana. O trem da história se move para o futuro. O 16º encontro já nos chama. De Vitória nos anos 70 para a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim em 2027, que está pronta para acolher este grande encontro de fé e profecia. Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, de 20 a 24 de julho de 2027. SEBS caminhando com as juventudes, na alegria do Evangelho, a serviço do Reino. Somos todos convidados a entrar no espírito de oração e muita reflexão sobre o tema do próximo encontro intereclesial de SEBS. Oh, jovens, meus irmãos, Jesus Senhor, tem fome de justiça e de amor. Sustenta sua luta, seu vigor, na força do seu pão libertador, 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 oh, libertador, libertador, oh. Vem ver, 16º chegou. No coração da SEBS nosso povo se ajuntou. Nosso povo capixaba é um povo hospitaleiro. Bem-vindo, seja bem-vindo à Diocese de Cachoeiro. Vem ver, 16º chegou. No coração da SEBS nosso povo se ajuntou. Vem ver, 16º chegou. No coração da SEBS nosso povo se ajuntou. Paraná e Mato Grosso foi nossa última parada. Agora o trem tá chegando nessa terra abençoada. Vem ver, 16º chegou. No coração da SEBS nosso povo se ajuntou. Vem ver, 16º chegou. No coração da SEBS nosso povo se ajuntou. Nossa Senhora da Penha e do amparo do seu povo, guie nossas comunidades que buscam esse jeito novo. Vem ver, 16º chegou. No coração da SEBS nosso povo se ajuntou. Vem ver, 16º chegou. No coração da SEBS nosso povo se ajuntou. No coração da SEBS nosso povo se ajuntou. Eita coisa boa, bonita! No coração das SEBS, nosso povo se ajuntou. É com essa alegria que transborda de nossa juventude que vamos nos preparar e nos organizar para vivenciarmos em nossas comunidades eclesiais de base o diálogo, a espiritualidade, a reflexão e muitas ações concretas para que o 16º Encontro Intereclesial das SEBS seja um momento fecundo de fortalecimento das nossas comunidades e formação de novas lideranças e lideranças jovens. Com muito amor e confiança, façamos juntos a oração pelo 16º Encontro Intereclesial das SEBS, que vai acontecer nos dias 20 a 24 de julho de 2027, em Cachoeiro de Itapemirim, e pela primeira vez trará o tema das juventudes para a oração, a reflexão. Rezemos juntos. A gente vai dizendo e vocês vão repetindo, tá bom? Que aí é melhor. No telão também, né? É que o telão tá pequenininho também.
Ó Espírito Santo, Ó Espírito Santo, nas terras que levam o teu nome, nos reunimos. nas terras que levam o teu nome, nos reunimos. Para agradecer e celebrar a vida Para agradecer e celebrar a vida de nossas milhares de comunidades eclesiais de base, de nossas milhares de comunidades eclesiais de base, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora. espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora. Ó Espírito Santo, Ó Espírito Santo, por mandato do Pai, por mandato do Pai, geraste no seio da Mãe Maria geraste no seio da Mãe Maria o Salvador da humanidade, O- Jesus Cristo. o Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Com ele queremos construir Com ele queremos construir o reino de Deus aqui, o reino de Deus aqui, para alcançarmos o que há de vir. para alcançarmos o que há de vir. Ó Espírito Santo, Ó Espírito Santo, sopra sobre nós para cuidarmos de nossa casa comum. sopra sobre nós para cuidarmos de nossa casa comum, Para sermos uma igreja sinodal, para sermos uma igreja sinodal, mais comprometida com a causa dos pobres, mais comprometida com a causa dos pobres, daqueles que vivem nas periferias daqueles que vivem nas periferias geográficas e existenciais. geográficas e existenciais. Anima nossa esperança e nossa atitude, Anima nossa esperança e a nossa atitude, num diálogo fecundo entre as religiões num diálogo fecundo entre as religiões e entre os povos, e entre os povos, para sermos um só povo, para sermos um só o povo, povo de Deus. o povo de Deus. Ó Espírito Santo, Ó Espírito Santo, abençoa o 16º Intereclesial das SEBs, abençoa o 16º Intereclesial das SEBs, para que antes, durante e depois para que antes, durante e depois dele tratemos desse desafio tão importante. dele tratemos desse desafio tão importante. SEBs caminhando com as juventudes, SEBs caminhando com as juventudes, na alegria do Evangelho a serviço do reino. na alegria do Evangelho a serviço do reino. Amém, axé, auerê, aleluia. Amém, axé, auerê, aleluia! Alegres e motivados, cantemos. Igreja é povo que se organiza, gente oprimida buscando libertação em Jesus Cristo, a ressurreição. De pé, povo! Igreja é povo que se organiza, gente oprimida Povo feliz, buscando animado, libertação em Isso. Jesus Mostrando Cristo, nossa a força. ressurreição. O operário lutando por seus direitos, de reaver a direção do Obrigado, nossos sindicato. jovens. O Obrigado, nossos pescador, estandartes. vendo a morte dos seus rios, já se levanta contra esse desacato. Igreja é povo! Todos esperam. No coração de cada pessoa, encerra-se a esperança como desejo e expectativa do bem, apesar de não saber o que trará consigo o amanhã. Porém, esta imprevisibilidade do futuro faz surgir sentimentos por vezes contrapostos. Desde a confiança ao medo, da serenidade ao desânimo, da certeza à dúvida. Muitas vezes, encontramos pessoas desanimadas que olham com ceticismo e pessimismo para o futuro como se nada lhes pudesse proporcionar felicidade. Que o jubileu seja para todos ocasião de reanimar a esperança. A palavra de Deus ajuda-nos a encontrar as razões para isso. Deixemo-nos guiar
pelo que o apóstolo Paulo escreve precisamente aos cristãos de Roma. A esperança nasce do amor e funda-se no amor que brota do coração de Jesus trespassado na cruz. Se de fato, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho, com muito mais razão, uma vez reconciliados, havemos de ser salvos pela sua vida. E a sua vida manifesta-se na nossa vida de fé, que começa com o batismo, desenvolve-se na docilidade à graça de Deus e é por isso animada pela esperança, sempre renovada e tornada inabalável pela ação do Espírito Santo. Com efeito, a esperança cristã não engana nem desilude, porque está fundada na certeza de que nada e ninguém poderá jamais separar-nos do amor divino. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Mas em tudo isso saímos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Estamos aqui nos concentrando e nos preparando para fazer uma caminhada penitencial e também jubilar rumo ao Santuário Nacional de Anchieta, onde celebraremos o Jubileu da Esperança das lideranças desta área pastoral benevente. Somos convidados a seguir a esperança que é Cristo. Todas as atividades programadas pela área reúne uma série de pessoas vindas das nossas paróquias. Por isso queremos participar como peregrinos e peregrinas de esperança, iluminados por Cristo, a quem seguimos como Mestre e Senhor. Com grande alegria, acolhemos as 11 paróquias da nossa área benevente para celebrar esse grande jubileu do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de onde o Papa Francisco estiver, junto de Deus Nosso Senhor, e agora o Papa Leão XIV, com certeza estarão felizes com esse empenho das paróquias, dos leigos e leigas, comunidades, todos aqueles que puderam nos ajudar e vir celebrar conosco. Então o Santuário Nacional seguirá sendo uma igreja jubilar e aguardando a todos que queiram conosco celebrar. Vem celebrar conosco o Jubileu da Esperança! Hoje se cumpriu a palavra que acabastes de ouvir. O jubileu, a vida nova em Cristo, a boa nova, é a mesma palavra que nós estamos ouvindo hoje, que neste ano do jubileu do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, 2025 anos, Cristo é a nossa esperança. Para mim, para nós, neste santuário, a nossa paróquia, as nossas comunidades, os nossos trabalhos pastorais, nossos grupos, associações, movimentos, na vida dos presbíteros, diáconos, na vida das famílias, nas crianças, nos jovens, no nosso coração, nessa área pastoral benevente, todas essas paróquias queridas e comunidades. Hoje se realiza o jubileu entre nós, um jubileu que o saudoso Papa Francisco quis trazer para nós, para a humanidade, para a sociedade. Somos peregrinos e peregrinas de esperança. E a peregrinação como sinal do que nós somos, de como nós vivemos nesse mundo. Peregrinando. Cristo é a... Ele não nos engana. Para concluir, o grande sonho desse jubileu é o que nós estamos vivendo aqui. Que em cada comunidade eclesial, em cada família, em cada paróquia, em cada espaço pastoral, nós possamos viver o jubileu. Aqui estamos sentindo no nosso coração como é bom viver esse tempo jubilar de alegria, de esperança, de fé e de amor.
e viva o jubileu da esperança! Frequentemente, São Paulo recorre à paciência para sublinhar a importância da perseverança e da confiança naquilo que nos foi prometido por Deus, mas, sobretudo, testemunha que Deus é paciente conosco. Ele, que é o Deus da paciência e da consolação. A paciência, fruto também ela do Espírito Santo, mantém viva a esperança e consolida como virtude e estilo de vida. Por isso, aprendamos a pedir muitas vezes a graça da paciência, que é filha da esperança e, ao mesmo tempo, seu suporte. Com alegria sob a chuva, no meio das avenidas, estamos fazendo a nossa peregrinação jubilar da área Cariacica-Viana. Momento muito bonito, todas as paróquias aqui representadas. E nós estamos caminhando, o sentido bonito, né, de caminharmos juntos e chegarmos. Nem a chuva afastou o povo de Deus. Por isso, com esperança, vamos caminhando para fazer essa belíssima celebração no dia de hoje. Uma grande alegria. Com todas as comunidades e paróquias da área Cariacica-Viana, chegamos aqui a Santa Maria Gorete. Somos peregrinos de esperança, marcados por uma luz que nos aquece o coração. Nem a chuva foi capaz de fazer com que os nossos irmãos e irmãs, acompanhados do nosso querido arcebispo, pudessem deixar de fazer essa peregrinação. Passando pela porta da igreja, buscando a graça de uma sincera conversão, a fim de que num mundo ainda marcado por tanta violência e dor, sejamos peregrinos de esperança, luzeiros do amor de Deus. Continuemos, irmãos e irmãs, com alegria e fé. Por isso, hoje aqui acolhidos nessa paróquia, representamos todo esse povo de Deus que vai caminhando com fé, com amor e com esperança. Por que celebrar o jubileu? O que nós ouvimos, a boa nova anunciada, a boa nova proclamada, a boa nova testemunhada, e aqueles que eram, diríamos assim, os destinatários dessa boa nova, hoje aqui se realizou. Hoje, Cristo continua salvando. Cristo é a esperança que não se decepciona. Por isso, queridos irmãos e irmãs, este ano jubilar quer nos fazer ver que a salvação, ela é contínua na história. Então, cada passo dado, cada ação realizada, cada trabalho, cada serviço, cada ministério, grupos, associações pastorais, animados, conduzidos pelo pároco, as lideranças, o hoje da salvação vai se realizando. O jubileu quer recordar que Jesus Cristo veio salvar a todos. Por isso a paróquia é o lugar onde o seu povo e nós, que fomos salvos e tivemos a graça de conhecer Jesus Cristo e o seu Evangelho, vamos indo ao encontro de tantos irmãos e irmãs. O jubileu da esperança é o hoje da salvação. 2025 anos, mas que hoje é como aquele dia. Mas por que a esperança não decepciona? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Queridos irmãos e irmãs, que esse dia dessa área pastoral marque, então, o nosso coração, a nossa vida de nossas paróquias e comunidades, nesse grande compromisso de levar a esperança que é Jesus Cristo. Nós estamos bem. Que graça, que bênção. O próximo jubileu é só 2050. Mas como nós não vivemos outro jubileu, por isso o nosso jubileu é hoje, é agora. Não vamos deixar passar. Hoje se cumpriu aquilo que acabastes de ouvir. A boa nova da salvação. Jesus Cristo, nossa esperança. Além de beber a esperança na graça de Deus, somos também chamados a descobri-la nos sinais dos tempos que o Senhor oferece. Como afirma o Concílio Vaticano II, é dever da Igreja investigar a todo momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder de modo adaptado em cada geração às eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida presente e da futura, e da relação entre ambas.
Venho saudar toda a área pastoral Serra Fundão nesse dia da peregrinação jubilar desta área pastoral. Agradecer a todos os irmãos e irmãs, a todas as pessoas, crianças, famílias, jovens, adultos, idosos, que participaram desta peregrinação e representando todas as paróquias e comunidades dessa área pastoral. Um momento em que se expressa, se dá testemunho da esperança, caminhando rumo à Igreja Jubilar Nossa Senhora de Fátima. Quero desejar que, a partir desta peregrinação, todos possam viver ainda mais a sua fé, o seu amor, encher o seu coração de esperança. Porque Cristo é a nossa única esperança. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Que todos sejam abençoados e tenham muita esperança para viverem a sua fé e darem testemunho de Jesus Cristo do Evangelho na vida da Igreja e da comunidade. Olhar para o futuro com esperança equivale a ter também uma visão de vida carregada de entusiasmo para transmitir. Infelizmente, em muitas situações, temos de constatar que falta esta perspectiva. A primeira consequência é a perda do desejo de transmitir a vida. Nós hoje estamos aqui na área pastoral de Vila Velha para iniciarmos a nossa peregrinação rumo ao Convento da Penha. Peregrinos de esperança, à luz da Palavra de Deus, iluminados pelo testemunho da Virgem da Penha. Que o Senhor nos acompanhe, que nossas paróquias, todos os movimentos pastorais, ministérios, nossas crianças possam fazer uma experiência jubilar bonita, profunda, acolhendo Cristo e celebrando sua presença e sua vida. Um grande número de pessoas representando nossas paróquias e comunidades. No espírito do ano jubilar, fazer a caminhada da esperança com muita fé, muito amor e que traga a nós uma renovação espiritual. E a oportunidade que nós temos, com a graça de Deus, unidos como o corpo de Cristo, manifestar a nossa fé na esperança, nós como peregrinos, somos chamados a viver essa fé. O Senhor nos renova a cada instante e nos coloca a sua mãe para caminhar conosco neste ano jubilar. Só estar diante a Deus me faz estar mais feliz, sabe? Que nunca nos falte a esperança, porque Ele, nosso Senhor, está à nossa frente, junto com Nossa Senhora, abrindo os caminhos para novos tempos. Muito feliz por estar aqui. No ano jubilar, seremos chamados a ser sinais palpáveis de esperança para muitos irmãos e irmãs que vivem em condições de dificuldade. Penso nos presos que, privados de liberdade, além da dureza da reclusão, experimentam dia a dia o vazio afetivo, as restrições impostas e, em não poucos casos, a falta de respeito. Propõe aos governos que no ano jubilar tomem iniciativas que lhes restituam a esperança, formas de anistia ou de perdão da pena, que ajudem as pessoas a recuperar a confiança em si mesmas e na sociedade. Percursos de reinserção na comunidade, aos quais corresponde um compromisso concreto de cumprir as leis. Vamos fazer a nossa caminhada hoje aqui na área pastoral, na programação de nossa arquidiocese. Todas as áreas pastorais estão tendo esse momento onde juntos, representando paróquias e comunidades, caminhamos rumo a uma igreja jubilar para fazermos também o nosso jubileu. Uma alegria estar convosco, uma alegria vos encontrar, uma alegria de nossa igreja da arquidiocese e a alegria de podermos caminhar juntos. Que essa peregrinação aumente então a nossa esperança, na nossa fé. Quem aqui é peregrino de esperança, levanta a mão. Somos peregrinos de esperança confirmados hoje pela presença do nosso querido arcebispo Dom Ângelo. Queremos colocar o coração nas mãos de Deus, pedindo que nos encha de esperança e o dom da fé. Que seja um bonito testemunho da fé que nós professamos, unidos como peregrinos e peregrinas, rumo à casa de nossa mãe, a Senhora de Fátima, lá onde nós participaremos da Eucaristia, celebrando esse momento jubilar. Que seja um momento de grande graça
para as nossas crianças, adolescentes, jovens, para todos nós. Deus nos abençoe. E nesse momento de peregrinação, vamos lembrar do dia a dia, cheio de desafios, os percalços da vida, o trabalho, a família, aquilo que vivemos na comunidade, os desafios do mundo hoje, que está ainda marcado por tantas coisas que são contrárias ao Evangelho. E nós vamos pedir a Deus uma nova perspectiva. Quem celebra bem o jubileu, entra no jubileu de um jeito e continua a vida de outro. Fazendo ecoar a palavra antiga dos profetas, o jubileu lembra que os bens da terra se destinam a todos e não a poucos privilegiados. É preciso que seja generoso quem possui riquezas, reconhecendo o rosto dos irmãos em necessidade. Penso de modo particular naqueles que carecem de água e alimentação. A fome é uma chaga escandalosa no corpo da nossa humanidade e convida todos a um rebate de consciência. A esperança forma, juntamente com a fé e a caridade, o tríptico das virtudes teologais que exprimem a essência da vida cristã. O dinamismo indivisível das três, a esperança é a virtude que imprime, por assim dizer, a orientação, indicando a direção e a finalidade da existência crente. Creio na vida eterna. Assim professa a nossa fé, e a esperança cristã encontra nestas palavras um ponto fundamental de apoio. De fato, é a virtude teologal pela qual desejamos a vida eterna como nossa felicidade. O ano jubilar nasce na experiência bíblica do desejo de Deus de fazer com que o seu povo reconhecesse que tudo o que temos vem dele. O ano jubilar é um ano de repouso, o ano jubilar é um ano de meditação, o ano jubilar é um ano de agradecimento, o ano jubilar é um ano para nos voltarmos para Deus. O ano jubilar é um ano no qual nós colocamos tudo aquilo que somos e temos na mão daquele que tudo nos ofereceu. Por isso hoje vamos vivendo esse jubileu da esperança na perspectiva da grande esperança, a vida eterna, onde o dia também seremos chamados. Então que o nosso testemunho do dia a dia seja um testemunho de fé que mostre o valor da vida, o valor da família, o valor da comunidade, os valores tão belos do respeito, da dignidade, da fraternidade, do cuidado, da promoção, sobretudo daqueles mais pobres, dos enfermos, dos doentes, dos abandonados, dos que estão sós, dos que já perderam todo sentido e toda esperança. Nós temos e sabemos para onde ir, para onde vamos e aonde devemos chegar. Não somos homens e mulheres perdidos, temos uma direção. E justamente o jubileu quer nos recordar que Cristo se encarnou, se fez homem como nós, aqui passou fazendo bem, deu a vida, ressuscitado junto do Pai. Hoje, pelo seu Espírito, nos ilumina e nos conduz. Que o sonho de Deus, expressado nas bem-aventuranças, alimente nossa existência. Um dia estarei lá, mas já vivendo aqui, nesse reino, reinado de Deus que já estamos, já vivendo aqui esses valores tão belos que nos fará ter a vida plena, a eternidade. Escolhido de Deus, geração eleita, nação santa. Somos membros de um só corpo, ministério que suplanta. Sobre Pedro edificados, perseveramos na doutrina, na comunhão, na partilha, refletindo luz divina.
Contemplem as maravilhas de Deus, o Pai de amor. Reconheçamos sua grandeza, anunciemos seu favor. Revendo os feitos do ano, te damos graças, ó Deus. Exaltamos tua bondade em favor dos filhos teus. Fiel Pontífice Francisco entrega a Dom Ângelo a chave da Igreja de Vitória, zeloso pastor, salve, salve. E o seu novo rebanho, sedento povo de Deus, reza por seu ministério, seja fiel a quem te elegeu. Este é o ano da graça, do jubileu da esperança. Somos todos peregrinos rumo a Jesus, a porta santa. Ouvir os povos da terra é chamado em tempos de crise. Fraternidade e ecologia integral, lema de conversão quaresmal. Gratidão, Dom Dario Campos, pela condução pastoral, por reunir o povo de Deus por foco em ação social. Seu empenho e ministério teve atitudes nobres, de unidade e acolhida, de atenção aos pobres. O bispo auxiliar e o reitor do seminário celebram bodas de prata por cada sim diário. Dom Anderson e Padre Jorge, rezamos e bendizemos, presbíteros vocacionados, a Deus agradecemos. A serviço da Igreja, a serviço do Senhor, combateu o bom combate, foi fiel com muito amor. Viveu em humildade, com generosidade sem fim. Papa Francisco retorna à casa do Pai enfim. Milhares em romaria para rezar e celebrar, a padroeira do Estado, do alto a abençoar. Virgem da Penha, Mãe Pia, Senhora das alegrias, teu trono verte esperança e paz todos os dias. O Espírito vai onde quer, conduz com sabedoria, elegeu Leão XIV, Papa que sempre enuncia compromisso com os que sofrem, uma igreja sinodal, buscando paz que não se abala e justiça social. Dom Ângelo recebe o palio, que representa a tradição, unidade da igreja, lealdade e comunhão. Na festa de Pedro e Paulo, pelo pontífice abençoada, missão de quem assume responsabilidade juramentada. A Igreja de Vitória, peregrina de esperança, tem caráter missionário e incute confiança. Iluminada pelo Concílio Vaticano II, expõe a sua trajetória que inspira todo mundo. Apóstolo da caridade, dos pequenos e dos pobres, seu testemunho, São Vicente, devemos seguir, é nobre. Exemplo de vida caridosa, doar-se até exaurir. Suas relíquias nos lembram que vale a pena seguir. É grito dos excluídos, a vida em primeiro lugar, da terra e da democracia, todo dia é de cuidar. Lutar pelos desprezados nos reúne como irmãos. Congregar a sociedade é encargo dos cristãos. E com alegria festejamos devoção à padroeira, Nossa Senhora da Vitória, intercessora, mãe altaneira. Seus valores mais caros, sempre guardar e praticar, nos recorda que em Jesus iremos sempre triunfar. Emérito Dom Dario, arcebispo de Vitória, as bodas de episcopado celebram sua trajetória. Gratidão pelo serviço, doação e simplicidade. O amor em sua missão faz da igreja unidade. Vidas consagradas ao reino, colhidas ainda em Botão, diáconos Cláudio e Antônio ao lado do pai estão.
seguiram a Jesus Cristo, que é ressurreição e vida. Por isso, a lição que deixaram jamais será esquecida. Chamados à vocação, ao serviço do Senhor, toda a comunidade os recebe, novos padres com ardor. Na comunhão com o povo, na unidade com Cristo, de muitos serão pastores, ministério tão benquisto. Festeje e alegrem-se, jovem, siga os passos de Jesus e olhe para todo aquele que carrega uma cruz. Se comprometa com as causas dos desvalidos do mundo. Terás ao final uma coroa por ter sido solo fecundo. Se a palavra de Deus é semeada com amor, por quem ouve e pratica o que o Mestre ensinou, sementes em boa terra produzem frutos abundantes. Com o coração aberto, a vida é fervilhante. E há diversidade de dons, de ministérios também, leigos nas pastorais, igrejas viva, amém. Força ativa do povo, comunidade e oração, a força do batizado, serviço e adoração. O Espírito Santo nos guiou, selou a nossa história e a Mãe intercedeu, nos garantindo vitória. Façam o que ele disser, ordena aos filhos seus. Prontamente obedientes, disseram sim os filhos teus. Grandes coisas o Senhor fez diante de nossos olhos, o reino de Deus anunciado, sinais e feitos grandiosos. Por tudo nós damos graças, bendizemos com louvor, jubilosos relembramos todas as obras do Senhor. Que lindo! Chama viva na minha esperança. Parabéns e muito obrigado pelo carinho, pela gentileza. Lindo.